Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kali Varshatu Parajanyaha Prithivi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayah Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavit Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Então, hoje a gente começa esse curso que é os ensinamentos do Ramayana. A gente está num período auspicioso, a gente vai ter, no final do mês de março agora, a gente vai ter o grande festival de Rama Navami, que marca o nascimento de Shri Rama. E logo depois, no dia 5, a gente vai ter Hanuman Jayanti, que é o nascimento de Shri Hanuman, dois grandes personagens do nosso épico Ramayana. Então, bom, que maravilha, né? Vamos começar então esse curso com esse tema. A tradição, como sempre, a gente precisa sempre lembrar o contexto da tradição védica. O contexto da tradição védica é o autoconhecimento. O autoconhecimento é o objetivo último da vida, de acordo com os Vedas. E o autoconhecimento não é meramente a gente descobrir sobre o meu corpo e sobre a minha mente, ainda que passe por eles. Naturalmente que eu vou ter que ter algum conhecimento sobre o meu corpo, em especial sobre a minha mente. Claro que sim, eu lido com eles, eu preciso saber um tanto para poder lidar adequadamente. Mas isso é um autoconhecimento de mim mesmo enquanto indivíduo. Eu, enquanto indivíduo, eu sou alguém com algumas características. E aí, quanto eu melhor souber sobre as minhas características, as minhas tendências, os meus impulsos, maior comando eu vou ter sobre mim mesmo. Então, é um grande autoconhecimento. Mas não é desse autoconhecimento que a gente está falando em última instância. Passa por ele, mas existe um autoconhecimento que vai além. O autoconhecimento de fato, na verdade a gente vai dizer que é o verdadeiro autoconhecimento. Por quê? Porque os Vedas vão dizer que se o seu corpo muda o tempo todo, se a sua mente muda o tempo todo, e você permanece o mesmo, como é que você pode dizer que você é o corpo e você é a mente? É o seu corpo e a sua mente. E se é o seu corpo e a sua mente, o seu corpo e a sua mente não são você. Então, que autoconhecimento que nada. Você saber sobre o seu corpo e a sua mente é um conhecimento sobre algo que pertence a você. Faz muita diferença. É um conhecimento sobre o meu instrumento interno e externo, que é muito importante. Então, o que é o autoconhecimento? É o conhecimento a respeito da natureza do eu. Quem é o sujeito? Quem é o eu? Esse eu que permanece por detrás de toda mudança. Esse é o objetivo dos Vedas. E os Vedas vão dizer, esse eu já é a plenitude que a gente busca o tempo todo nos nossos empreendimentos do mundo. Toda hora a gente está fazendo ação, tentando adquirir algo diferente, se tornar algo diferente, na expectativa de que com isso eu vou ser feliz. E realmente o mundo traz alguma satisfação. Mas verdadeiramente, essa satisfação que vem das situações do mundo,
os Vedas vão ensinar. É um reflexo da sua própria natureza, nada além disso. Você não produz a felicidade. A sua natureza é felicidade, isso faz toda a diferença. Então isso é o autoconhecimento e esse é o objetivo dos Vedas, a gente tem que sempre lembrar. Para isso uma vida de yoga é importante. Por que uma vida de yoga é importante? Porque o meio para o autoconhecimento é Vedanta, é o estudo de Vedanta. É o estudo a respeito da natureza do eu. Os Vedas vão oferecer a metodologia de ensino Vedanta. Só que uma vida de yoga é necessária para dar suporte para esse estudo, até para essa busca. Sem uma mente minimamente preparada, a gente não vai ter nem interesse em buscar por autoconhecimento que nada, porque eu estou muito preocupado com outras coisas. Eu preciso ter uma certa discriminação, uma certa capacidade de questionamento para poder me dar conta, uma clareza de mente, para se dar conta de que, realmente, no universo tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também, mas é assim. Mas nada é realmente suficiente para preencher um coração que parece vazio. Então, o que será que resolve o meu problema? Isso é uma clareza. O que eu quero verdadeiramente? Será que eu quero o tempo todo ficar correndo atrás das mesmas coisas? Ou de coisas novas, mas que no final das contas se resumem às mesmas coisas. Ah, não, porque agora eu vou para um lugar que eu nunca fui. Tá, mas ainda assim é um lugar. Já fui a tantos lugares. Será que indo para um lugar diferente vai fazer com que eu seja feliz? É maravilhoso. A gente não desencoraja ninguém a visitar um lugar novo. Visite. Mas daí a gente achar que agora eu vou ser feliz, porque agora eu vou para a Índia. E aí indo para a Índia, agora eu vou ser feliz. Não se iluda, até porque a Índia é uma roleta russa, a gente nunca sabe como é que vai ser. A primeira vez que a gente vai, a gente acha que vai ser uma maravilha. Pode ser um horror. Pode ser um horror. Índia é uma coisa que a gente tem que estar preparado para o que vier. Índia ensina Karma Yoga. Ou você vai com o coração aberto, ou então a gente apanha. Porque é severa, a Índia é severa, maravilhosa e severa ao mesmo tempo. Então, como assim, né? No final das contas, o que eu estou buscando? O que eu estou buscando é um coração livre de limitação, preenchido, completo. Então é isso que eu quero. E se é isso que eu quero, bom, eu posso não saber exatamente onde encontrar, mas eu já sei aonde eu não encontro. Eu não encontro. E no final das contas, a grande clareza que a gente adquire é: no mundo eu não vou encontrar essa felicidade plena, com as coisas do mundo, com as aquisições do mundo. Porque o que eu quero é um ilimitado. E o mundo inteirinho, por mais vasto que seja, o mundo é limitado, não tem jeito. Então, qual é a solução? Será que é sair do mundo? Também não é a solução sair do mundo. Sair do mundo definitivamente não é a solução. Como eu posso encontrar esse ilimitado, apesar da limitação do mundo, do corpo e da mente? Essa que é a grande questão. Então, o Vedanta vai nos ajudar, vai trazer resposta. Mas uma vida de valores, uma vida de Dharma, uma vida de Yoga, capacita a nossa mente até para a gente poder correr atrás disso. Então, é isso que vai nos trazer clareza. Uma vida de yoga vai nos trazer uma relativa paz interna, para a gente poder pensar um pouco melhor sobre isso, para a gente poder ter uma cabeça no lugar, para eu poder olhar melhor para mim mesmo e conseguir lidar melhor. Aí sim, vem essa outra faceta do autoconhecimento, que é o meu corpo e a minha mente. Como é que eu lido? Como é que eu lido com meus relacionamentos? E aí, como é que eu lido com aquele vizinho chato que eu não sei o que fazer? Eu vou ter que lidar. Yoga. Tudo vira yoga quando eu tenho o entendimento de que tudo pode me trazer uma capacidade de clareza de mente na direção do autoconhecimento. Aí tudo vira yoga. Karma Yoga, a gente diz. No dia a dia, eu descubro uma forma de crescimento. E aí, que grandeza. Isso é uma vida de yoga. É isso que os Vedas nos oferecem. Uma vida de yoga, uma vida de disciplina, uma vida de atitudes, de valores, que vão servir ali como um tapete, ali, como uma base para poder colocar o ensinamento de Vedanta, o estudo de Vedanta, que traz o conhecimento da natureza do eu. Então, quando a gente fala de uma vida de yoga, e isso é muito importante de ter claro, yoga não é meramente técnica. Yoga não é asana, pranayama, fazer postura de yoga e fazer respiração. Pode incluir, são grandes técnicas, são grandes práticas de yoga, mas não se resume a isso. Não se resume a canto de mantras. Eu sei que vai cantar mantra muito bem, pode cantar muito bem os mantras, mas se você não tiver a atitude adequada, se você não tiver os valores estabelecidos, o valor por esses valores, não adianta de nada. Você vai cantar um mantra para quê? Eu vou cantar um mantra porque aí sim também ninguém me segura, atropela qualquer um, porque mantra é muito poderoso. Isso não é yoga. Você pode, se quiser fazer isso, mas você vai atropelar os outros com um mantra. Cadê o yoga? Isso não é yoga.
Yoga não é o que você faz. É muito mais importante do que o que você faz, é o que você valoriza, qual é a atitude que eu coloco naquilo que eu faço. Boas escolhas, o valor por uma boa escolha. Eu aprendo a fazer uma boa escolha. Mas até para eu aprender a fazer uma boa escolha, eu tenho que ter um valor por fazer uma boa escolha. E aí é uma tentativa de, uma vida de yoga é, tendo o valor por uma boa escolha, eu vou tentar fazer uma boa escolha. Isso é a disciplina de Karma Yoga. E aí eu vou tentar, porque esse valor está ali, e quanto mais eu tento, maior o meu valor. E maior eu vou conseguindo fazer, mais eu vou conseguindo fazer, maior a minha capacidade. E isso me traz uma clareza, eu vou ficando estabelecido numa vida de yoga. Isso é uma vida de yoga. Portanto, yoga é dharma. A gente pode colocar milhões de questões, e todas elas vão ser facetas de uma vida de yoga. Mas não existe yoga sem dharma. Dharma é uma palavra complexa. Dharma muitas vezes é traduzido como ética ou como moral. Às vezes funciona, às vezes não funciona traduzir. Dharma é uma palavra que a gente opta por não traduzir. É muito melhor entender o conceito de Dharma ao invés de traduzir, porque a tradução limita muito o conceito. Dharma literalmente é aquilo que sustenta. E o que sustenta? É o que sustenta qualquer coisa, na verdade. Qualquer coisa tem o seu Dharma. O que é o... Depende do ponto de vista que você vai estar dando também para Dharma. Qual é o Dharma? O Dharma, o meu Dharma enquanto indivíduo, depende. O seu Dharma pode ser o seu papel, os seus vários papéis na vida. E aí o que define esses vários papéis? O que me permite dizer que eu sou um professor, ou eu sou um aluno, ou eu sou um policial, sou um médico, eu sou um engenheiro. Tanta coisa que a gente pode ser na vida. Pode ser funções sociais, né? Sociais no sentido de uma profissão, ou pode ser nos nossos relacionamentos. A gente como amigo, a gente como pai, como mãe, como filho. São papéis diferentes. A gente tem um conjunto de papéis que muda o tempo todo também, porque às vezes a gente adquire novos papéis, às vezes os papéis vão embora. O conjunto de papéis que eu tenho são os meus dharmas, swadharma a gente diz, são os meus papéis, enquanto indivíduo, no dia a dia, me relacionando com as pessoas. E o que é de fato o dharma quando a gente fala nesse sentido? O que é manifestar o dharma? A gente diz, é fazer o papel de maneira adequada. Claro. O que é o fazer o papel de maneira adequada? Significa sustentar o papel, manifestar o papel. Eu visto como que eu visto a roupa daquele papel. Eu estou ali manifesto como professor, como aluno, como amigo. E aí naquela hora eu estou vestido com aquela face, né? com aquela personalidade ali. É o meu papel. O que é esperado de um professor? Que ele ensine, que ele tire as dúvidas dos alunos. Ele está preocupado que os alunos entendam. Isso é um bom professor. Um professor que não liga para os alunos é um mau professor. Não, um professor que não liga para os alunos não é um mau professor. Não é professor. O papel de professor desapareceu. Ele não está ensinando nada. Então, que papel é esse? Qualquer outro papel. Ele está manifestando qualquer outro papel. Mas o papel de professor não está presente naquele momento. Então, a gente diz, o dharma de professor, cadê? Foi-se embora. Porque ele não manifestou o que sustenta o papel. É o dharma. É o dharma de professor. Eu vou lá e manifesto. E se eu não manifesto o papel de professor? O papel não está presente. E aí então a gente diz, a pessoa não cumpriu o dharma de professor não foi realizado. Claro, porque a pessoa não se manifestou como professor. Ele negou aquele papel dele. Então, que era esperado, e aí as pessoas ficam na mão. Esse aqui é o problema. O meu conjunto de papéis vai definir um dharma que é muito meu, um dharma que é próprio. É dito que você faça o melhor possível com os seus papéis. Ou então, se você não quiser mais algum papel, se for possível, se prepara para poder mudar o papel. Às vezes a gente pode também, não quero mais ser a pessoa, muita gente vem falar assim, não, porque o meu trabalho é muito tumultuado. Ele me deixa muito agitado e eu quero uma vida um pouco mais tranquila, então eu quero mudar de profissão. Posso? Claro, você sempre pode mudar de profissão, se você puder, se você conseguir, se organize e muda de profissão, por que não? Aí você abre mão de um dharma e substitui por outro. O que a gente tem que fazer? Faça com calma. Lembra que tem pessoas que contam com você. Também não atropela as pessoas, porque as pessoas vão ficar esperando. As pessoas estão dependendo de você. Se organiza para poder, até para largar um papel, você se organiza, para não deixar ninguém na mão. E faz a transação. Tá ótimo. Pum, aí você faz. Então, o grande problema é, as pessoas esperam alguma coisa de mim, dos meus papéis,
que eu possa fazer o melhor possível naqueles papéis, sem atropelar as pessoas. Então isso é um ponto. Mas existe um conjunto de dharmas mais profundo, que é o dharma do ser humano. O que sustenta o meu papel enquanto ser humano? Todos nós somos seres humanos. O ser humano tem uma grandeza. A grandeza do ser humano é buddhi, é um intelecto. A gente tem uma capacidade de calcular o que vai acontecer se eu fizer tal curso de ação. Eu consigo imaginar o que vai acontecer, com lógica. E eu consigo me ver situado nas situações. E aí, então, eu tenho entendimento do papel, qual é o impacto que as minhas ações vão ter nas situações. E aí eu posso fazer uma escolha. Que incrível, né? Na verdade, a escolha nasce no ser humano pela capacidade que o ser humano tem em se ver nas situações e prever o que vai acontecer. Então, eu abro o leque de possibilidades. E aí eu posso, ao invés de seguir cegamente um impulso, eu posso optar por não fazer aquela ação que vem. E aí eu seguro, e aí eu decido fazer uma outra ação. Isso é incrível, isso é incrível. Bom, mas com essa capacidade de escolha, também vem a responsabilidade. Porque eu posso fazer diferente. Eu posso pensar melhor e decidir fazer uma outra coisa. E aí então, responsabilidade do ser humano. Isso, quando a gente pensa dessa maneira, a gente entende que o ser humano tem uma grandeza de que é entender um conjunto, entender a si mesmo dentro de um conjunto. E aí eu posso ter a capacidade de poder me colocar no lugar do outro. A capacidade de entender o valor por uma harmonia coletiva. E entender que não é só o que eu quero e ponto, e eu vou e atropelo. Não, se todo mundo quiser o que quer e ponto, todo mundo vai se atropelar. A gente pode viver de uma maneira mais inteligente, mais respeitosa, mais harmônica. E aí sim, eu descubro valores que estão ligados, de fato, com a própria humanidade. Eles existem desde sempre. Qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer lugar, vai ter esse conjunto de valores. O valor pela verdade, satyavrata. O valor pela não violência, ahimsa. O valor pela integridade. Tudo isso são valores que eu tenho para mim mesmo. Não necessariamente eu tenho. Eu vou respeitar quando vem o outro, né? Ah, mas se eu mentir pro outro, eu vou conseguir conquistar os meus desejos? É só ele não saber que é uma mentira. Tudo bem, ele pode não saber. Mas você sabe. Intimamente, lá no fundo, a gente está violando um valor que é nosso. Porque o valor pela não mentira, ele existe. A gente sabe muito bem que se o outro descobrir, o outro não vai gostar. Porque eu não gostaria também. Então, isso é um valor. E é um valor que está estabelecido, está enraizado na gente. A gente precisa descobrir a grandeza desses valores. Como que, de alguma maneira, esses valores fazem diferença para mim, na minha vida, não só para o outro, mas para mim. E aí, quando eu vou descobrindo, é por isso que é o valor dos valores, como o Swami Dayananda dizia, quando eu descubro o valor que esses valores têm, eu posso assimilar esses valores. E aí, então, num esforço, no início é um esforço, eu vou deliberadamente me manter firme nesses valores. E é muito difícil, porque o que eu abro mão para poder manter esses valores são coisas muito evidentes. Mas é muito mais fácil mentir, é muito mais fácil roubar. O ganho é muito rápido. Eu vou ter que abrir mão desse ganho rápido, desse ganho fácil, para poder me manter nesses valores? Vai, claro que vai. Mas o ganho é muito maior. O ganho é muito maior, é um ganho de uma integridade interna. E isso traz uma paz, traz uma clareza que não se paga, verdadeiramente não se paga. Mas a gente tem que descobrir esse valor. Com o tempo, a gente fica estabelecido numa vida de valores. E isso é um dharma que a gente diz que é o dharma coletivo, samanya dharma, é o dharma coletivo. São os valores universais. Tudo isso é dharma. E quando a gente busca viver uma vida de dharma, realmente o ganho que a gente tem é uma clareza de mente, é uma paz interna. E isso vai ajudar a gente no dia a dia. Isso já ajuda a gente no dia a dia, só isso aí já bastaria. Mas isso também capacita a gente a questionar o que afinal de contas é a plenitude, a felicidade, o que eu quero, como é que eu posso alcançar essa felicidade. E aí os portões de Vedanta, os portões do autoconhecimento se abrem e aí eu posso ter a chance de correr atrás e ter o autoconhecimento, que é realmente o grande tesouro que a gente pode ter. Vedanta, a gente diz, Vedanta não é fácil. Dizer que Vedanta é fácil é injusto, não é justo. Vedanta é difícil.
Mas Vedanta é simples. Vedanta não tem nada mais simples que Vedanta. Por que não tem nada mais simples que Vedanta? Porque Vedanta diz que você é a natureza livre de limitação que você sempre buscou. Você já é. Você não precisa fazer nada. Você precisa descobrir que você já é o que você de fato é e não sabe. É muito simples. Muito difícil. Por que é tão difícil de entender? Porque a mente é complexa. Porque os meus conceitos sobre mim mesmo são elaborados. Eu tenho que desconstruir muita coisa. Porque, de fato, o conhecimento é muito simples. A confusão que está por detrás é o problema. Esse é o problema de Vedanta. É simples, mas difícil. Agora, quando a gente fala de Dharma, a gente tem um problema. Porque Dharma é difícil, mas não é simples. Dharma é difícil e complexo. Dharma é muito complexo. Por que Dharma é tão complexo? Porque quando a gente fala de Dharma, a gente sempre está falando de relacionamento. Não tem jeito. Ah, mas não é o meu Dharma? Não é individual? Por que eu tenho que falar de relacionamento quando eu falo de Dharma? É interessante, porque na verdade Dharma é uma coisa muito pessoal. Mas ao mesmo tempo, né, é o meu papel no mundo. Mas a gente sempre está falando do mundo. É o meu papel no mundo. É o meu papel diante de uma outra pessoa. É o meu papel no relacionamento. Se você não tiver o outro, você também não tem Dharma. O Dharma, o meu Dharma se manifesta diante da outra pessoa. Aí sim, qual o papel que eu vou manifestar diante da outra pessoa? Qual é a ação que eu vou fazer? Aí eu posso ver se a ação é mais dhármica ou menos dhármica. Mas tudo isso tem a ver com os relacionamentos. É o coletivo. Quando a gente fala de Dharma, a gente está falando de coletividade. Não tem jeito. Qual é o meu lugar dentro de um coletivo? Isso é Dharma. E aí eu posso tentar fazer o meu melhor para uma harmonia coletiva. Dharma. E isso é muito difícil e complexo. Porque a natureza humana é muito complexa. A nossa mente já é muito complexa. Que dirá quando a gente tem múltiplos relacionamentos com pessoas que têm mentes muito complexas. Aí, ponto. Um relacionamento de duas pessoas já é muito. Quando a gente coloca um coletivo, a gente tem a família, aí a gente tem a comunidade, tem a cidade, o país inteiro, o mundo inteiro. É muito complexo. Muito complexo. Cada um pensando numa coisa diferente, cada um querendo puxar para um lado diferente. Aí daqui a pouco as pessoas se reúnem em grupos que querem coisas semelhantes. Daqui a pouco uma pessoa do grupo desiste de querer isso, quer outra coisa, aí vai para outro grupo e aí deixa todo mundo frustrado. É muito complexo. E aí o que a gente tem? A gente tem que, ainda que os valores sejam universais, porque valem sempre, a forma de aplicar esses valores é relativa, não é absoluta. O Dharma é relativo. Ele é complexo. A vida nos traz situações em que a gente fica na dúvida. O que será que é o dhármico nessa hora? O que é Dharma? Será que fazer uma determinada ação nessa hora é Dharma ou é adharma? Será que cortar uma pessoa é Dharma ou é adharma? A gente não pode dizer de maneira absoluta. Não, cortar uma pessoa evidentemente que é adharma. Isso aí não tem dúvida. Isso aí a gente não pode ter dúvida. É verdade, será? Que cortar uma pessoa sempre vai ser adharma? Nem sempre. Um cirurgião vive cortando as pessoas. E esse é o Dharma da pessoa. E ele tem que fazer isso, uma pessoa muitas vezes morre. Imagina. Qual é o Dharma do cirurgião? É cortar a pessoa. Como é que você vai dizer que é a Dharma? Não é a Dharma? Depende. Depende. Como é que a gente pode julgar alguém de Dharma ou adharma? Muito difícil. Verdadeiramente muito difícil. Na verdade, a gente não pode. Perdão. A gente não pode julgar ninguém de dhármico ou adhármico, verdadeiramente. Porque a gente nunca sabe. As situações são tão complexas e as coisas acontecem na mente das pessoas de forma tão elaborada. A gente não tem a menor ideia. Por isso que diz, né? Como é que você pode julgar alguém se você não está no lugar da pessoa? E estar no lugar da pessoa, a gente pode tentar se colocar no lugar da pessoa. A gente não consegue totalmente. E a gente tem que lembrar disso. A gente faz o melhor possível. Tentar me colocar no lugar da outra pessoa. Mas eu não sou outra pessoa. Eu nunca vou estar de fato 100% no lugar da outra pessoa. Porque eu não sou outra pessoa. E aí como é que eu vou julgar a outra pessoa? Ah, mas a pessoa fulano foi lá, olha que coisa horrível. É uma pessoa horrível, olha só o que ela fez. Isso é inaceitável. Se a gente estivesse no lugar da pessoa de fato, a gente teria feito a mesma coisa. Ah, eu não teria não. Não teria feito não. Porque eu teria feito tal coisa. Eu faria diferente. Como é que você faria diferente? Não, porque eu não faria isso com o ciclano, porque eu acho muito injusto. Só que se você estivesse no lugar do fulano,
Você não ia ter a cabeça que você tem agora como você. Você não ia pensar da maneira como você está pensando agora, você ia pensar de uma outra maneira, porque você não seria você, você seria uma outra pessoa. Você não sabe o que tem na cabeça da pessoa. E mais, a pessoa pode ter feito uma coisa terrível. Você não sabe se foi a única opção que ela tinha. Você não sabe se foi a melhor opção que ela tinha. Todo mundo está tentando fazer o melhor possível. Mesmo quando faz uma coisa terrível. E mesmo quando ela deliberadamente faz uma coisa terrível. Não vai dizer que todo mundo é bonzinho, não é isso. Não existe bonzinho e ruinzinho. Mesmo quando a pessoa pensa, eu vou pisar mesmo na pessoa porque eu não gosto dela, eu detesto aquela pessoa. Vai lá e agride outra pessoa. Isso é dharma. Ainda assim ela está tentando fazer o melhor possível. Porque na cabeça dela, o melhor possível foi agredir outra pessoa. Ela está errada, claro que ela está errada. Mas a tentativa é essa. Devido a uma ignorância, ela achou que a melhor coisa do mundo era agredir outra pessoa. Cometeu uma dharma. Mas a pessoa não deve ser julgada por isso. A ação foi a dharma. A pessoa é a pessoa. Por mais que a gente vai dizer, ela tem uma predominância de adharma, porque ela faz muito adharma. Ok, então você tome cuidado com essa pessoa. Né? Não sejamos ingênuos, a gente tem que ser esperto. Se uma pessoa vive fazendo adharma, a gente não pode confiar. Né? Vai confiar demais também, daqui a pouco a gente apanha. Não dá. Mas ainda assim, a gente pode entender que a pessoa é uma pessoa. A pessoa é muito mais do que o que ela faz. Esse é que é o ponto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos. Porque é muito difícil fazer um julgamento realmente acertado. Dharma é muito relativo. Tudo que a gente pode fazer é ver. É fazer um julgamento no sentido de que eu acho que nessa situação seria melhor fazer isso, seria melhor fazer aquilo. Eu acho que ela não agiu corretamente, mas eu não sei. Verdadeiramente eu não sei. Eu não posso colocar minha mão no fogo e eu não posso julgar a pessoa. Eu posso olhar a situação. E a partir daí eu tenho uma opinião sobre a situação. Mas eu consigo acolher a pessoa como ela é, ao invés de simplesmente isolar a pessoa e excluir a pessoa. Muito difícil, porque a nossa tendência é essa, é tentar excluir a pessoa porque ela é adhármica. Você pode estar entendendo tudo errado. Não necessariamente o seu dharma é dharma. O seu dharma pode ser um baita dharma e você nem sabe. Muito difícil. Então, dharma é muito relativo. Ainda assim, a gente tem que estar atento, porque é muito importante viver uma vida de dharma. Faz toda a diferença na nossa vida. E a gente tem que tentar fazer o melhor possível. Por isso, pensar sobre o assunto, pensar sobre dharma, pensar sobre os valores, pensar sobre as nossas ações. Tudo isso faz parte de uma vida de yoga e leva a um crescimento interno da nossa parte. Bom, os Vedas vão ensinar uma vida de dharma e os textos que vêm depois dos Vedas vão refletir constantemente a importância de uma vida de dharma. Naturalmente. Ela é base, né? Uma vida de dharma é base para uma vida de yoga. Então, todos os textos vão falar sobre dharma. Em especial, a gente tem, deixa eu colocar aqui a imagem. A gente tem os épicos. Né? Os épicos são chamados itihasa. Itihasa, itihasa. Itihasa vem desses três termos. Iti significa, iti na verdade é uma palavra que indica uma citação. É como se fosse mais aspas. Então depois de uma frase é colocado iti. Quer dizer que aquela frase é uma citação. Então eu estou usando essa frase de uma referência e depois eu falo alguma coisa sobre o que foi dito. Isso é iti. Ha, asa. Ha é uma partícula de ênfase. Asa é o verbo ser no passado. Então, foi. Né? Iti ha asa. Assim, de fato, foi. Assim aconteceu. Itihasa, então, literalmente Itihasa, aponta para histórias que aconteceram, acredita-se que aconteceram num passado remoto, e a partir daí vem sendo contada e recontada. Daí que vem a gente traduz como épicos, né? São os épicos. Mas, na verdade, Itihasa são histórias que se acredita que aconteceram num passado muito remoto. Tá? Então, é dito que existe um elemento de histórico ali por detrás, o quanto essa história foi recalchutada ali com alguma coisa a mais ou não, a gente não sabe. E nem importa. Será que aconteceu de fato? Será que não aconteceu de fato? Qual a diferença? Isso não é o mais importante. O mais importante é o que as histórias trazem pra gente. E elas trazem muito, realmente. Tá? Então,
a gente tem, na verdade, dois grandes épicos, dois itihasas, que são Ramayana e Mahabharata. Ramayana e Mahabharata são os dois grandes épicos da Índia. Ramayana, que é o tema do nosso curso, que é o mais antigo, é o primeiro, e depois Mahabharata, que é o maior épico da humanidade, a maior obra literária do mundo. Ela é gigante, realmente. É onde está contido a Bhagavad Gita, e realmente é o segundo grande épico da Índia. Aí, além dos dois épicos, Ramayana e Mahabharata, eu coloquei também o Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, ou a chamada Bhagavata Purana. Já é uma outra classe de textos, são as Puranas. Né? A gente acabou de ver uma Purana, alguns anos atrás a gente viu também alguma outra, depois a gente vai ver mais. Puranas são os textos que guardam, na sua essência, esse é o objetivo das Puranas, eles guardam as histórias mitológicas, eles guardam as linhagens de reis e também vários locais de peregrinação, a descrição de lugares sagrados, as práticas que envolvem as várias deidades diferentes. São grandes manuais, grandes compêndios, realmente, da cultura hindu e que são muito relevantes. Né? Então, tudo aquilo que a gente diz que é a mitologia, grande parte do que a gente diz que é a mitologia hindu hoje em dia, vem dos textos chamados Puranas. São várias Puranas. Os épicos, na verdade, eles não são exatamente Puranas, mas são de uma época muito anterior às Puranas, mas na época deles, eles serviam como Puranas, porque eles têm uma trama principal, tanto o Ramayana quanto o Mahabharata tem uma história principal, mas no meio da história, ela vai recontando histórias mitológicas tradicionais também. E aí, por isso que eles incham, viram épicos realmente gigantes, porque além da história principal, eles acabam virando grandes receptáculos, grandes enciclopédias de mitos, né? E aí esses mitos também são recontados depois nas Puranas. Então, são de épocas diferentes, os épicos e as Puranas, né? Mas tem uma função muito semelhante. A diferença básica é essa. Os épicos têm uma história principal, enquanto que as Puranas são um compêndio de várias histórias. Tá? Dentre essas várias Puranas, realmente a mais famosa de todas é a Bhagavata Purana, ou chamado Bhagavatam. E eu coloquei ele aí. Por que eu coloquei ele aí? Porque quando a gente fala dos épicos, a gente fala de Kavya Shastra. Kavya Shastra são os textos da literatura. Kavisa é um poeta. Kavya são as poesias. Né? Então, são as obras literárias, são os romances, são os dramas. Tudo isso tem uma categoria específica de textos, muitas vezes, que são chamados Kavya Shastras, que são as várias histórias, né? E aí a gente tem que os três maiores kavyas, né, os três maiores poemas da tradição são Ramayana, Mahabharata e Srimad Bhagavatam. Os dois primeiros são itihasas, o terceiro é uma Purana. Mas são as três grandes obras literárias da tradição védica, em termos de poesia, né? Então são histórias. E o Ramayana é considerado o primeiro, a Adi Kavya, é o primeiro grande romance, vamos dizer assim, da tradição védica, é o Ramayana. Tá? Deixa eu só ver o que vai aparecer depois. Tá. Então, tudo bem até aí? Estão acompanhando? Tá. Então a gente tem, depois tem vários outros, né? Tem vários outros poemas que são tradicionais em sânscrito e tem os vários poemas que são regionais também, nas línguas locais, em Tamil, em Hindi, etc. Né? Mas esses três realmente são as grandes obras literárias em termos de poesia, né? Os grandes poemas da tradição hindu. E aí a gente tem que uma coisa que caracteriza esses vários poemas, essas várias obras literárias, é que além delas trazerem, claro, elas estão pautadas numa vida de Dharma. Então, elas vão nos ensinar sobre o Dharma, porque as várias situações são muito intrincadas, a gente aprende com aquelas situações. Além disso, elas vão nos ensinar sobre o autoconhecimento, elas vão servir de instrumento de meditação com relação ao ensinamento do eu, uma vida de Yoga e Vedanta. Vão trazer também explicitamente, às vezes, e às vezes de maneira simbólica, o próprio simbolismo dos vários mitos e as imagens que são trazidas servem para a gente poder contemplar, para a gente poder explorar e meditar em cima, que é o que a gente vai ver também ao longo do curso do Ramayana. Mas além disso, existe uma coisa de especial em todos esses kavyas,
que é o quanto que elas de alguma maneira tocam a gente, porque elas nos emocionam. Elas realmente elas têm esse objetivo de tocar a pessoa que está escutando a história. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de um conceito das artes indianas que são Navarasa. Navarasa, Nava é 9, raça, literalmente raça é um sabor. A comida tem raça, a comida que vale a pena ser comida. É aquela comida que tem raça. Ela tem ali um néctar, um sabor. A gente usufrui. Então, é dito que um prato de comida, dentro da tradição védica, né, um prato indiano, ele tem, tá dando até fome já, tô até pensando aqui já nos pratos. Eduardo acabou de chegar da Índia, fresquinho, né? A gente tem que procurar um. Aqui tem vários restaurantes indianos, aqui em Lisboa tem essa vantagem, tem muito restaurante indiano, né? No Brasil nem sempre a gente encontra, no Rio é muito raro, mas vale a pena, né? Comida indiana é uma maravilha. O prato de comida indiana é dito, tem que ter todos os sabores. O doce, o salgado, a astringente, o azedo, tem que estar tudo lá, o amargo. Por quê? Porque são riquezas. A experiência de sentir é uma riqueza. Quanto mais a gente consegue usufruir, experimentar, experienciar, isso, enquanto seres humanos, a gente abre a nossa mente, porque a gente consegue perceber coisas diferentes. A gente usufrui de coisas diferentes. As experiências nos engrandecem. Elas podem nos iludir também. Mas com uma mente preparada, uma mente clara, quanto mais experiência tiver, maior é a riqueza que a gente vai ter. E mais, a variedade de formas é, na verdade, uma grande riqueza porque reflete a variedade das formas do universo inteiro, que é o divino. Dentro da tradição védica, esse divino, que é sempre o mesmo, ele se reflete na forma cósmica desse universo que muda o tempo todo. Que grandeza! Sem deixar de ser o mesmo ser, livre de limitação, ainda assim esse divino se manifesta através de todas as formas. E quanto mais forma a gente consegue perceber, maior é a grandeza que a gente percebe desse divino. Porque ele está eu não tinha pensado nesse divino dessa maneira. Olha a experiência. As experiências trazem essa grandeza. A devoção está incluída nas experiências também, se a gente tiver a abertura para isso, claro. Então, dentro da tradição, não é à toa que na Índia é muito cheio, é muito cheiro, é muito gosto, é muita cor, é muito som, é muito tudo. Tudo é muito tudo. A música indiana é muito carregada de notas, é tudo um exagero. Por quê? Porque na verdade é tanta coisa que a gente se perde. E aí a gente larga a mão do controle, que eu não tenho como controlar, eu não tenho como perceber todas as nuances, todos os tons de cores, todos os sabores. Não dá. Então chega uma hora que você abre mão. E esse abrir mão é uma grandeza dentro de uma vida de yoga. Por quê? Porque eu faço o que eu posso. E depois desse limite, eu vejo que eu não posso tudo. Tudo é Ishvara, tudo é esse divino. Tudo bem, eu abro mão do controle. Então isso faz parte da tradição, reconhecer o divino como sendo cósmico. E eu, como parte desse divino, não posso ter o controle de tudo. Então, eu acomodo o universo no meu coração como ele é e sigo. Vamos fazendo o que dá. Então, a multiplicidade é uma grandeza, uma riqueza nessa tradição. E, portanto, um prato de comida tem que ter todos os sabores. Da mesma maneira, é dito que uma história, quando é contada, ela tem que ter todos os sabores, que nesse caso não são sabores do paladar, são sabores em termos do sentir, das emoções. Então, cada vez que tem um acontecimento, um evento na história, ela vai produzir uma emoção específica. E aí eu posso saborear a emoção. Navarasa, na verdade, não é a emoção. Navarasa, rasa, na verdade, é o usufruir daquela emoção. É mais sutil do que a emoção. É quando eu tenho a emoção e eu usufruo. Isso é rasa, é o gosto. É a satisfação de estar sentindo aquilo. Mesmo que seja uma coisa terrível, Por quê? Porque o mundo é assim. O mundo tem coisas agradáveis e desagradáveis. E eu vou poder ver esse espectro todo de emoções e sentir as emoções. Que incrível! E aí a gente tem Navarasa, são 9 emoções básicas, quer dizer, são 9 emoções, rasa é usufruir de cada uma delas. Tá. E aí a gente tem Sringara, Sringara é o amor. Eu coloquei 2 traduções, porque, como sempre, nem sempre é tão simples traduzir. Então, eu coloquei 2 traduções só para a gente poder ter a ideia.
Shringara é o amor, né? Mas é um amor que é o amor de um romance, é um amor que é um amor, enfim, realmente é um amor de romance, né? De chegar lá e a pessoa fica apaixonada, e aí tem todo um amor, isso é Shringara. A gente tem Hasya, Hasya é a graça, a pessoa achar graça, é rir, né? Então ela vai lá e ri, se diverte. Também é achar graça da outra, né? Quando a pessoa vai lá e aí ri da outra, né? Olha só que ridícula essa pessoa. Isso também é Hasya, né? Tem vários tipos de Hasya, mas a sensação é a mesma, você acha graça, né? Raudra é a raiva. Então você fica enfurecido, aí você reage, aí você fica furioso, não aceita, aí você... É muito interessante que a gente tem toda uma teoria sobre... Na psicologia moderna a gente tem as várias teorias das emoções, né? E basicamente a gente tem dois tipos de abordagem na psicologia moderna. Uma é a abordagem categorial, e aí você define emoções, categorias de emoções. E aí, que é mais ou menos isso que Navarasa faz. Você tem alguns tipos de emoções, e aí você manifesta os vários tipos de emoções. Tem um outro tipo de classificação de emoções que é interessante na psicologia moderna, que é uma abordagem dimensional. Na verdade, você não tem categorias de emoções. Você, na verdade, tem dimensões de sensações, e aí a mistura de várias delas vão dar no que a gente diz que são as emoções. Também é uma abordagem bem interessante. Mas vocês já viram aquele filme, aquela animação que é o Divertidamente? Eu não sei como é que está aqui em Portugal. Eu acho que pode estar Divertidamente também. Mas que é maravilhoso. É uma animação maravilhosa. Ela parte dessa abordagem categorial das emoções. E aí você tem, na mente da pessoa, você tem os vários personagens que são as várias emoções, né? Aí tem a raiva é vermelhinho, e aí ele bufa, aí pega fogo a cabeça, aí tem a alegria, que é toda felizinha, a tristeza toda triste, né? E aí você tem esses arquétipos, né? Que na verdade estão associados com as várias emoções. Então também aqui no Navarasa são essas emoções que de alguma maneira a gente manifesta de várias maneiras. Então, Raudra é a raiva. Quem é que não sente raiva? Todo mundo sente raiva. A fúria tá ali. Karunya é a paixão, é a compaixão. É interessante que Karunya é ao mesmo tempo uma pena, mas ela ao mesmo tempo é uma tristeza. Karuna também é tristeza. Karunya, a tristeza e a compaixão, elas andam lado a lado. Depende, na verdade, de como você manifesta. Quando eu estou triste com alguma coisa minha, é uma tristeza. Mas quando eu tenho compaixão pelo outro, eu estou sentindo uma tristeza pelo outro. Eu estou compartilhando uma tristeza do outro em mim. Isso é uma compaixão, né? Então, Karunya, a tristeza e a compaixão se tocam ali, isso é Karunya. Bibhatsya é a versão nojo. Aí é horrível, né? Na arte indiana, na dança teatro indiana, você tem as expressões que manifestam cada uma das raças. E aí o Bibhatsya, a pessoa fala cara de nojo, né? Porque é isso, a pessoa tem uma aversão. E aí, nojo é uma emoção. E aí a gente tem Bhayanaka. Bhayanaka é o medo, a pessoa fica apavorada, ela tem medo de alguma coisa, foge de alguma coisa, Bhayanaka. Vira é a coragem, o heroísmo, a pessoa vai lá e faz. Apesar do medo, eu vou lá e faço, heroicamente. E aí ela vai lá lutando contra vários asuras. Vira é a coragem, a gente fica, né? Quando a gente ouve, a gente aciona na gente. E Adbhuta é o encantamento, a surpresa. A pessoa, não esperava. Então, Adbhuta é a surpresa, o encantamento. Navarasa. É dito que uma boa história tem que ter uma dose das 9 misturadas. Eventualmente a gente sente uma, eventualmente a gente sente outra e assim por diante. E aí com isso a gente ganha uma maturidade emocional. Por quê? Porque a gente consegue vivenciar essas emoções. E aí a gente tem a chance de usufruir de cada uma delas, de perceber cada uma delas e crescer em cima delas. A gente não tem uma maturidade na sociedade moderna, a gente não tem uma educação emocional. Isso é uma coisa incrível. A gente não aprende. A gente não aprende a dar nome para as emoções. A gente sente alguma coisa que a gente não sabe o que é. Como é que a gente não sabe o que é? A gente tem que saber. Né? Então a gente tem que ser educado a sentir, a se permitir sentir, a saber que eu estou sentindo e saber identificar o que eu estou sentindo. Aí a partir daí eu posso saber o que me suscita a sentir aquilo. E aí eu aprendo sobre mim mesmo. E aí eu posso sentir. Tem 8, tá faltando uma? O que eu pulei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá falando uma. É verdade, faltou uma.
Que besteira. A nona é Shanta. Bem observados. Eu não me toquei, faltou a última. Shanta é a última. Shanta é uma paz. Na verdade, muita gente considera que depende. Isso é muito interessante, porque são formas diferentes, né, que a mente assume, são emoções. Diz que as linhagens Vaishnavas, ligadas a Vishnu, elas dizem que a emoção principal entre todas as 9 é Sringara, é o amor. Porque eles focam muito na devoção, e aí o amor é tão importante. Então o amor é a principal. Todas as outras são variações do amor. É verdade, a gente também vai dizer isso em vários sentidos. Pode ser, né? Então, Sringara é o principal para essa linhagem. As outras são variações do amor. O amor é a base. As linhagens Shaivas, shivaístas, vão dizer que Shanta é a emoção principal, é a base, porque é a paz. É aquela que está por detrás de todas. A partir dessa paz, surgem todas as outras emoções. Também é um ponto de vista. No final, a gente sempre pode dizer que uma ou outra é a principal. E no final, nenhuma delas é a principal. Porque são todas formas. Formas que a mente assume. Esse aqui é o ponto. Shanta, então, você tem uma certa paz, você sente uma certa... um alívio, né? Uma tranquilidade. As histórias vão trazer isso também. Eventos em que, de alguma maneira, eu fico em paz. Né? Então, realmente faltou aí. Shanta. Shanta é com S, com acento. Né? E o primeiro A tem um longo em cima. Shanta. Bom, então, essas histórias ajudam a gente a sentir e a perceber. E aí eu posso, com essa vivência e com essa educação emocional, eu consigo não ter medo das emoções, porque a gente também tem medo. Ah, não, eu tenho sempre que estar em paz. Eu sempre tenho que estar feliz, sorridente. Não, às vezes a gente vai estar com nojo, às vezes a gente vai estar com medo, às vezes vai estar com raiva. É assim mesmo. E tem o seu lugar. Por quê? Porque se não tivesse o lugar dela, ela não apareceria. Tem lógica aparecer. Então, eu posso aprender a sentir, a identificar, e também eu posso aprender a lidar. Por quê? Porque eu não quero, quando eu fico com raiva, eu não quero destruir tudo. Então, o que eu posso fazer com a minha raiva? O que eu posso fazer com o meu medo? Será que eu posso eliminar o meu medo? A gente pode diminuir o nosso medo, dependendo do medo que a gente tem, ele pode até desaparecer. Mas o medo não vai embora por completo na vida. A gente sempre vai ter medo de alguma coisa, que bom, é bom, porque o medo protege a gente. Se não tiver medo, a gente faz coisas que são inconsequentes, e aí a gente arrisca a nossa própria vida. Que bom que a gente tem medo. O problema é quando o medo paralisa. E aí? E aí, ou eu vou fazer alguma coisa para reduzir esse medo, ou eu vou fazer alguma coisa para poder ir apesar do medo. Geralmente é uma mistura dos dois. Eu posso diminuir um tanto e vou mesmo assim com o que sobrar. E vamos embora. Por quê? Porque é assim que é a vida. Isso é vira também, é a coragem. Não é a eliminação do medo. É ir mesmo com o medo. Então tudo isso vai me trazendo uma maestria sobre mim mesmo e eu aprendo a lidar melhor com o mundo, com as pessoas. E aí sim, sentir se torna yoga, faz parte de uma vida de yoga. Ao invés de fugir das minhas emoções, pelo contrário, eu vivencio plenamente as minhas emoções sem ter medo, sem ser carregado pelas emoções. E aí, isso é raça, eu posso usufruir de todas elas sem me deixar levar por nenhuma delas. Então, as artes viram um instrumento de yoga, que incrível. Você ouviu uma história, você vê uma peça, você vê o ator dançando, narrando aquela peça, porque no final das contas é isso, né? O dançarino, na verdade ele é dançarino e é ator ao mesmo tempo na tradição védica, né? na dança teatro indiana. Ele está recontando as histórias e ele sente. E quando ele sente, a gente sente junto, né? Então é isso que suscita e a gente usufrui. Então isso é Navarasa. Tá? E aí a gente tem o Ramayana. Né? Realmente o Ramayana, todos os épicos são maravilhosos, porque eles vão suscitar essas emoções de maneiras incríveis. Mas o Ramayana realmente, ele tem algo de especial. Não só porque ele é o primeirão, né, o primeiro de todos, mas também porque ele, ainda que tenha... O Mahabharata é encantador, o Mahabharata é incrível, e ele vai falar da natureza da mente humana de uma maneira como nenhum outro texto vai falar. A complexidade dos personagens do Mahabharata é inacreditável, é incrível. Bhagavatam também é encantador, a gente fica... A nossa devoção cresce imenso com as histórias do Bhagavatam, é maravilhoso. Mas o Ramayana toca a gente de uma maneira diferente, ele é encantador. Ele encanta,
E você é carregado de uma forma, porque é centrado em Rama, Shri Rama. Shri Rama é um príncipe magnífico. Na verdade, ele não é só magnífico, ele é perfeito, ele é ideal. E o que ele passa ao longo de toda a história são coisas incríveis. Realmente ele passa por todas as raças. A gente consegue sentir cada uma das raças, cada uma das emoções a gente sente. E quando a gente sente profundamente. Porque as histórias são muito emocionantes, as passagens tocam muito a gente. É dito que Rama, a história do Ramayana, a gente vai ver melhor a partir da próxima aula, é claro. Mas a história do Ramayana é uma história muito trágica, é uma tragédia. Na verdade, é uma grande tragédia. Rama, na verdade, ele é a manifestação do próprio Dharma. É dito que ele é um avatara, né? Assim como Krishna que aparece no Mahabharata, Rama aparece no Ramayana. É dito que o Dharma declina, de tempos em tempos o Dharma entra em crise. E aí o que acontece? Quando fica insustentável, quando a sociedade não consegue, a sociedade é capaz de restaurar o Dharma por si mesma. A gente consegue. Mas quando fica insustentável, é dito que a própria ordem cósmica, na forma do Dharma, se manifesta numa encarnação terrena, um avatara, que coloca ordem no universo e depois vai embora. Rama é considerado um avatara. E aí então, enquanto avatara, ele é a manifestação do próprio Dharma. Na verdade, quando a gente pensa em Dharma na tradição védica, Rama é o primeiro personagem que vem, é o personagem que vem mais fortemente. Outros personagens vêm também, claro. Shri Krishna. Krishna também é avatara de Dharma. Mas Rama, ele manifesta o próprio Dharma. A vida de Rama é uma inspiração para a gente poder pensar sobre o Dharma e trazer o Dharma para a nossa vida. Porque Rama, ele é perfeito em tudo. Ele é perfeito num grau em que a gente não pode ter a ilusão de que a gente vai conseguir fazer igual. Porque não vai. Não vai fazer. Ele consegue ser perfeito em todos os papéis que ele faz. Até hoje se debate em várias passagens do Ramayana, porque ele é a própria manifestação do Dharma. Então, sendo manifestação do Dharma, ele é perfeito em tudo que ele faz. Só que nem sempre parece. Nem sempre parece. Por que nem sempre parece? Porque é impossível no mundo ser totalmente dhármico. É impossível. O mundo é feito de dualidades. A gente sempre vai cometer um erro. A gente sempre vai esbarrar numa situação confusa, em que a gente não sabe exatamente o que é mais dhármico. Não existe um dharma. Uma situação apresenta milhões de opções de escolha. Não tem uma escolha que é dhármica e as outras não são. São escolhas. E aí, no meio das várias escolhas, a gente tem que tentar fazer o melhor. E às vezes as escolhas que aparecem pra gente não nos favorecem. Quando a gente tem duas escolhas, uma dhármica e uma adhármica, os Vedas dizem, opte pelo Dharma. Mas e quando aparece só duas escolhas, uma adharma e uma dharma pior ainda? Não tem opção dhármica. A situação oferece pra gente, é isso aí. Ah, mas isso não é justo. Não é questão de ser justo ou não. É o que tem pra hoje. E agora? O que você faz? A gente vai ter que se virar nos 30 ali, não tem jeito. Vai ter que fazer. E aí o que eu faço? Minimize o adharma. Porque o meu valor pelo Dharma vai fazer com que eu infrinja o mínimo de adharma possível. Ué, mas aí a pessoa vai cometer um adharma. Vai. E vai ter consequência? Vai ter consequência. Mas isso é muito injusto. Injusto não, o mundo é assim. Você fez uma atitude adhármica, vai ter uma consequência, um sofrimento depois. Faz parte. Esteja preparado para receber. Isso é Karma Yoga. Eu faço o melhor e recebo o que vier. E é isso mesmo. Tá tudo certo. Que difícil. Quando a gente vê as situações do Ramayana, até hoje tem grandes debates, mas nessa passagem aqui, Rama não foi dhármico. Até hoje se debate, será que ele foi? Será que ele não foi? Bom, em tese ele foi, ele é a própria manifestação do Dharma, não tem como não ter sido dhármico. Mas às vezes parece que entra em conflito. E por quê? Porque a ideia do Ramayana é mostrar em cada momento como que Rama é o Dharma. Mesmo que num momento ele está focando num papel, em detrimento dos outros. Quando ele está com a esposa Sita, ele é o melhor marido que alguém poderia ter. Não tem igual. E a gente se inspira nele. Bom, mas nessa hora, ele vai, para poder manter o papel de marido na sua totalidade, ele eventualmente não vai ser o melhor irmão do mundo. Tudo bem, mas ali ele está sendo o melhor marido do mundo. E depois, numa outra situação, quando ele está sendo o melhor irmão do mundo, talvez ele não esteja sendo o melhor marido do mundo,
Mas não importa, aquela passagem é para mostrar o que é um grande irmão. E é isso que a gente tem que ver. Ele consegue ser perfeito em tudo. E ninguém consegue ser. Então a história nos emociona, nos inspira, nos faz pensar sobre o Dharma. Será que ali ele teria sido? Será que ali era melhor fazer de uma maneira diferente? O que eu teria feito? E a gente vai vendo também como que o Dharma é relativo. Porque até Rama, ele age da melhor maneira possível. E quando a gente pensa, a gente calcula que é a Dharma. Tem passagem, já vejo na história. Tem hora que ele vai lá e atira pelas costas. Como que Dharma pode se atirar pelas costas? E ele é acusado na história de ser adhármico. Você, que dizem que é a manifestação do Dharma, e atirou pelas costas. Como pode? E Rama faz um discurso sobre Dharma. E ele diz que naquele momento a única opção que ele tinha era atirar pelas costas. Porque ele tinha feito um compromisso. E dentro do compromisso dele, o que ele podia fazer? Então ele estava sendo totalmente dhármico. Mas atirar pelas costas é a Dharma. Mas no paradigma geral, no cenário total, essa era a atitude que deveria ser feita. E ele foi impecável. E ele faz esse discurso. E a gente concorda no final. Realmente. É a melhor coisa que ele podia ter feito. Então a gente consegue entender um pouco melhor o que é Dharma. E sair dessa dicotomia que é muito imatura de bom e ruim. Bom e ruim. O que é bom e mal? Bom e mal é o meu conceito de bom e mal. Bom e mal é relativo. Não existe bom e mal. Eu tenho que trazer... Dharma e Adharma não é bom e mal. Dharma e Adharma é aquilo que leva para uma harmonia e para uma desarmonia. E faz parte do universo a harmonia e desarmonia. Eu, tendo valor por uma harmonia, vou fazer o melhor possível. Isso é o valor pelo Dharma. E no meio do caminho eu vou, inevitavelmente, vou acabar fazendo coisas que levam a uma desarmonia. Faz parte também que eu esteja preparado para a consequência. Isso faz parte de uma vida de yoga também. Então o Ramayana nos ensina e nos inspira de uma maneira realmente incrível. A história, no geral, conta a história desse príncipe Rama, que é tão incrível, e todo mundo quer que ele vire rei, mas ele acaba, devido a uma situação terrível, acaba que ele tem que ser exilado para a floresta, e ele tem que ficar 14 anos exilado na floresta. Ele vai para a floresta com a esposa Sita e o irmão Lakshmana, fica 14 anos na floresta. Ele faz. No meio do caminho, lá perto do final dos 14 anos, Sita é raptada. E aí, que terrível. E aí, a sensação de Rama com a perda de Sita, que é a esposa querida dele, é realmente emocionante demais. A gente fica tocado, porque ele sofre. Como que ele sofre? Ele é um avatar, ele é divino. E mesmo assim ele sofre de tal maneira, a gente se identifica, a gente sofre também na vida, a gente já sofreu muito. A gente vê aquele sofrimento de Rama, e a gente vê Rama como muito humano, porque ele tem todas as raças, ele sente o que a gente sente. Então o Rama é incrível porque ao mesmo tempo ele é divino e um ideal inalcançável para nos inspirar. E ao mesmo tempo ele tem uma humanidade incrível que faz com que eu consiga ver Rama em mim. E eu consigo me ver em Rama. E aí eu tenho uma afinidade muito grande com ele. E eu aprendo com ele também. Então é muito incrível realmente a história de Rama. No final, claro, ele consegue recuperar a esposa Sita, mas de uma maneira muito encantadora. No meio do caminho aparece Hanuman, né, o grande e fiel devoto de Rama, que é um grande macaco, um Vanara, habitante da floresta, super poderoso. Quando ele entra na história, a história que já é encantadora, ele adquire um outro patamar de encantamento, ele vira outra coisa, ele fica fantástico realmente. Porque Hanuman tem muitos poderes e ele consegue fazer coisas inacreditáveis, emocionantes. Hanuman realmente é emocionante. Quem vai para a Índia também está aberto. Hanuman aparece o tempo todo está Hanuman. Do sul ao norte da Índia você vê Hanuman o tempo todo. E ele acompanha a gente. E quando a gente menos espera, quando a gente mais precisa, ele aparece e dá força pra gente. É uma coisa incrível. Tem macaco pra caramba na Índia também, né? Eu não posso ficar contando muitas histórias, porque o tempo é curto. Mas eu vou contar uma história de Hanuman, porque essa história é incrível. Quando a gente foi em 2010 pra Índia, eu sempre conto essa história. Então quem já ouviu vai escutar de novo, mas vale a pena. Em 2010 a gente foi com um grupo do Vidya Mandir, a professora Glória foi levando a gente, 30 brasileiros, imagina. A gente fez o sul da Índia, Chennai, a gente foi para Kerala, maravilhoso. O sul da Índia foi, ó, lindo, o sul da Índia é maravilhoso. Aí fomos num templo de Hanuman, incrível templo de Hanuman, enorme, um Hanuman de 6 metros de altura, foi maravilhoso. Fomos para o norte para fazer peregrinação, a gente foi para Yamunotri, a fonte do rio Yamuna, depois a gente ia para Kedarnath.
E, bom, choveu pra caramba, teve deslizamento de terra, a gente ficou preso lá, 7 dias preso na vila de Renachati, sem saber o que ia acontecer, tudo desabando em volta da gente, todo mundo sobreviveu, ainda bem, ficamos muito bem protegidos naquela vila, a gente já que não sabia, né? Todo mundo estava em pânico lá, mas deu tudo certo. A gente saiu de lá, voltamos para casa, foi ótimo. O que acontece é que choveu tanto, que tinham muitas barreiras. A primeira coisa que é interessante é que, bom, a gente viu tanto Hanuman no sul da Índia, e no norte, a gente via macaco o tempo todo. E realmente, no Himalaia tem uns macacos que você não acredita. São muito grandes, parece gente mesmo, né? São pessoas peludas, né? Não é à toa que você tira a ideia de Hanuman como. Com aqueles macacos ali, é uma coisa inacreditável, né? Os gestos parecem humanos peludos mesmo, incrível. Macacos brancos, Hanuman é um macaco branco. E aí a primeira coisa que foi interessante é que fizeram uma promessa no meu nome, né? Incrível. Disseram que fizeram uma promessa para Hanuman, né? Alguns participantes, alguns membros do grupo. Ei Hanumanji, por favor nos ajude, você que é tão incrível, consegue carregar uma montanha inteira nas mãos, essa é a história, ele consegue fazer coisas incríveis, impossíveis, por favor nos ajude a sair desse perrengue, desse problema sério, nos proteja, e se você conseguir tirar a gente, na volta pro Brasil, o Patrick vai fazer uma púdia pra você. Aí depois eu fui comunicado. Eu falei, tá bom, né? Fizeram uma promessa, tá bom, eu faço. Fiz, lógico que eu fiz, imagina se não ia. E aí o que acontece? E a gente cantava pra Hanuman muito, né? Hanuman Chalisa. E aí era uma coisa que ninguém combinou, mas foi acontecendo, né? E aí quando a gente desceu, a gente teve que descer, acho que sei lá quantos quilômetros a pé. A gente passou a tarde inteira descendo a pé, porque estava cheio de deslizamento, o carro não passava na estrada. Até a última barreira, e aí depois da última barreira a gente conseguiu pegar um jipe da polícia que nos levou até um acampamento para dormir. No dia seguinte a gente pegou um helicóptero para descer o resto da estrada que estava acabado. Foi esse nível, né? E aí a gente desceu o dia inteiro caminhando na estrada, passando barranco depois de barranco, barranco depois de barranco. Chegou o último barranco. O último deslizamento era muito grande, E a gente via, era enorme, a estrada, né? O deslizamento é aquele monte, assim, indo lá para baixo. E o rio lá embaixo. Você cai ali, você morre. Fato. E aí a gente via as pedras rolando, porque é tudo pedra solta. E aí chegou uma hora que uma das nossas colegas não aguentou, era uma senhora, e ela não aguentou. Ela olhou aquilo e falou, não consigo passar. Não tem como passar. É muito alto. Ela estava morrendo de medo de passar, ela estava cansada. E ela se viu rolando. Eu não consigo. Ela travou, ela não conseguia passar. E as pessoas foram passando e ela ficou travada, e a gente teve que voltar para tentar ajudar ela. Não, vamos, a gente vai com você, não dá, não tem o que fazer. Ela travou, realmente ela congelou. E aí a gente não sabia o que fazer, de repente, aparece um macaco no meio do nada, saiu do meio da rua, no meio do mato, entrou na frente dela, bum, olhou nos olhos, isso é a descrição dela, olhou nos olhos dela e atravessou o barranco. Foi pro outro lado, foi embora, bum. Ela ganhou uma força. É Hanuman. Ela lembrou de tudo aquilo que ela pensou de Hanuman a viagem inteira. Ela ganhou uma força tão grande. Ela foi sozinha, a gente não precisou ajudar. Ela foi embora. Hanuman foi. Eu tô com Hanuman. Ela foi e atravessou. E conseguiu. E aí a gente pensa nesses momentos. Hanuman tá vivo. Claro que ele tá vivo. Né? Diz que Hanuman vive até hoje. É um dos imortais que existem. Tá por aí, rondando por aí. Claro que ele existe em cada macaco. Em cada momento desse. Hanuman tá evidente que ele tá ali. E diz que Hanuman é aquele que leva a gente na direção para Rama. Se você não conhece Rama, não tem problema não. Hanuman tem todo o prazer de apresentar Rama pra gente. Né? Então, é dito que sempre que existe um canto para Rama, a história de Rama, diz que Hanuman aparece em algum lugar, está em algum cantinho da sala, em algum canto escondido, ouvindo a história. Porque ele gosta de Rama, ele é devoto de Rama. Isso é Hanuman. Então, é encantador. O Ramayana tem vários capítulos. Cada um vai mudando um tanto, vai trazendo emoções diferentes, vai tocando a gente em lugares diferentes. E aí quando muda e toca em outros lugares, a gente não imagina. Estava tão emocionante antes. Como é que pode ter escalado e ido para outro lugar de emoção que eu não esperava? Essa é a grandeza do Ramayana. Ele leva a gente. Ele realmente é encantador. Então, a história toda é encantadora. Ensina sobre Dharma. Ensina sobre Vedanta. Porque o próprio simbolismo, as histórias que vão sendo narradas, refletem o ensinamento de Vedanta. Rama significa, vem da raiz Ram, que é satisfazer. Então Rama é aquele que é alegre, aquele que é satisfeito,
mas literalmente, né, quer dizer, metaforicamente, né, simbolicamente, Rama é a própria satisfação. A satisfação que é a plenitude que eu busco. É isso que é Rama. Rama é o Atma, é o eu que é livre de limitação. A imagem dele, deixa eu mostrar a imagem dele aqui. Isso aqui é Rama. Então, Rama, um heróico, né? Tá ali tudo firme, como o Dharma, como a gente tem que ser firme no Dharma. Ele aparece geralmente com essa roupa amarela. Krishna também aparece com a roupa amarela. Geralmente Vishnu aparece com a roupa amarela. O amarelo é a cor da terra, né? Então, quando você vê Rama, Rama representa a própria plenitude, que é livre de limitação, que é livre de formas, que é completo, que é a natureza do eu, mas que aparece vestido de amarelo, vestido da terra, são as formas. Assim como eu, que sou livre de limitação, mas estou como que vestido com o meu corpo, com a minha mente, que são formas que mudam constantemente, né? Então, isso é Rama. A minha natureza é Rama. Em última instância, Rama é o Dharma, mas em última instância, Rama sou eu mesmo. É o ser livre de limitação que eu sou. E aí a história toda, se a gente vê através dessa perspectiva, aí toda a história ganha um significado que reflete uma vida de Yoga e Vedanta, né? Cita representa a mente. E aí então está associado o eu com a mente, que muda constantemente. Aí a mente é raptada por Avana, que é a ignorância. E aí Rama vai atrás, e aí resgata Sita, que é o autoconhecimento. Então tudo isso aí eu estou falando agora de cara, mas eu estou dando spoiler. Não, estou falando porque isso aí a gente sempre fala, né? E no final a gente vai falar de novo com calma. Então, mas essa aqui, em essência, a história vai trazer um significado que vai refletir o autoconhecimento e, ao mesmo tempo, cada passagem vai trazendo aspectos desse ensinamento também e uma vida de Dharma. Realmente é especial, realmente o Ramayana é muito especial. Tá? Então, nesse curso a gente vai ver a história do Ramayana inteiro. Vão ser, na verdade, mais 12 aulas, hoje é a primeira aula, são 13 no total. 12 aulas, já fiz as contas aqui para ver como é que eu vou encaixar um épico em 12 aulas. É possível. Dá para fazer um épico assim, né? No YouTube eu tenho lá o Ramayana contado em 15 episódios, cada um de 10, 15 minutos. Quanto é que dá isso? Nem sei quanto é que dá isso. É rápido. Na aula a gente vai ter mais tempo, isso é a vantagem, a gente vai conseguir usufruir mais. E aqui a gente vai poder também usufruir do significado, que lá no YouTube eu só conto a história, né? Aqui a gente vai conseguir analisar o significado para a gente poder trazer no dia a dia. É possível. A gente vai conseguir ver com calma as passagens principais da história, do início ao fim, e a gente vai ver algumas histórias também que são importantes, que são contadas em paralelo e que são realmente relevantes. A gente aproveita para ver algumas delas também e explorar. Tá bom? É isso. Deixa eu voltar para cá. Então, paramos aqui hoje. Vamos cantar o mantra final. E aí, quem tiver interessado em seguir um curso depois, me escreve, tá? Não tem problema. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyati Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyati Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om